Não existe alguém que domina a teologia. Existem homens e mulheres que foram dominados por ela, que foram laçados por ela, porque nós vamos lidando com quem Deus é e nós não podemos domar Deus. Então nós estudamos para que nós possamos ser dominados por esse conhecimento. Não para fazer do conhecimento o que a gente deseja, mas para deixar que o conhecimento de Deus transforme a gente em quem nós temos que nos tornar. Esse é o nosso foco final. E hoje eu quero falar sobre história da igreja. Porque para mim são dois pilares para a base de um estudo. Primeiro, você tem que saber o que é teologia, a gente falou semana passada. Segundo, você tem que saber a sua história. Se eu chegar e perguntar para alguém aqui, rapaz, me fala a história da sua família, você vai saber me dizer. Se eu perguntar assim, história do seu pai, da sua mãe, de repente vai ter a história até de um avô, de um tio que você não conheceu muito bem, mas você sabe. De repente tem história de gente que você nunca viu, que você de repente nem lembra a fisionomia, mas você sabe a história. Você sabe de onde você veio. Por exemplo, a minha avó, que já faleceu, ela veio de Pernambuco. Eu nunca fui em Pernambuco, mas eu conheço as histórias que minha avó me contava de quando eu era pequena e morava no interior de Pernambuco. A minha tia, que hoje eu não tenho muito contato, ela veio para o Rio de Janeiro num caminhão de maçã. E por isso que até hoje ela não come maçã, porque foi 24 horas de viagem, ela não tinha o que comer, só comia maçã, e hoje ela não suporta maçã. Come tudo, mas não come maçã. Eu nunca vi o caminhoneiro, eu nunca vi o caminhão, eu não sei a estrada, eu não sei o tanto que ela passou para conseguir chegar no Rio de Janeiro. Eu não conheço Pernambuco, eu não conheço o lugar que ela foi, eu não conheço a casa, mas eu sei a história. Eu sei de onde ela veio. Eu sei como que minha família chegou aqui, de certa maneira. Quando a gente conhece nossa história, dá contexto. A gente tem segurança. E um povo que não conhece a própria história está fadado a repeti-la. Um povo que não procura saber o que aconteceu no passado, ele está perdido. Porque ele vai ficar no mesmo ciclo vicioso de sempre. Então, eu quero começar com os porquês. Vamos começar pensando os porquês e o quê? O que é a história da igreja? A história da igreja ela é a narrativa histórica do povo de Deus. E aí eu quero perguntar para vocês, aonde começa a igreja? Me respondam. Fiquem à vontade. Pode responder, gente, está tudo bem. Aonde começa a igreja? Aonde começa? Atos 2 começa a igreja. Mas a história da igreja, ela tem as suas raízes em Abraão. Um historiador fala que, eu acho que é Justo Gonzalez que fala que o cristianismo, ele nasce de um tronco que é Abraão. A igreja sim é instituída em Atos 2, mas a nossa história começa muito antes. E é por isso que na Bíblia protestante tem o Antigo Testamento. O Antigo Testamento não narra a história da igreja, narra a história do povo de Deus, que pode ser entendido, depende da corrente teológica. Só que o Antigo Testamento tem toda a base de onde a igreja nasce e se desenvolve. Então a igreja, a história dela começa em Abraão. Mas a igreja, no desenvolvimento progressivo do plano de Deus, é fundada em Atos. E é isso que nós precisamos entender, principalmente quando a gente fala de história da igreja. Deus está escrevendo uma história, isso não é figurado. Você olha para a Bíblia e você vê isso, que Deus é como um grande autor, um grande dramaturgo escrevendo a história. Então, nós temos o que nós chamamos de revelação progressiva do plano eterno de Deus. Deus vai liberando porções ao longo das Escrituras
que você vai vendo que elas vão se encaixando, elas vão se desenvolvendo. Quando você, por exemplo, vamos trabalhar um pouco com o que o pessoal falou. Quando você olha para o Antigo Testamento e você começa a ver as profecias, você vê que uma profecia fala de um servo sofredor, Isaías 53. Você vê que outra profecia fala de um homem, um líder forte, um líder militar, um líder político que vai trazer paz para Israel. Porém, você não vê uma profecia falando dos dois diretamente. Particularmente, isso era um problema dos judeus, porque eles achavam que eram duas pessoas. Só que Jesus veio cumprindo as duas profecias em uma só, nele mesmo. Qual era o problema dos judeus? Eles não conseguiam correlacionar que o servo sofredor era o líder bélico, militar e político. Para eles seriam duas pessoas diferentes. Porque no momento em que a profecia foi escrita, Deus estava revelando uma parte do seu plano. Mas no momento em que Jesus cumpre, Deus vai progredindo essa revelação ao ponto de mostrar o que ele estava fazendo. Para nós hoje é fácil relacionar. Para um judeu do primeiro século era praticamente impossível relacionar. Então, nós precisamos olhar para a história com um carinho muito grande para entender o que Deus está progredindo dentro da igreja. O que Deus está desenvolvendo dentro da igreja. Para que a gente possa entender o que ainda falta ser desenvolvido. Desculpa, gente. Então, Deus se revela através da história. Deus se revela através de registro. Isso é muito importante. Quando a gente for falar de cânon bíblico, isso vai ser muito importante. Por quê? Porque Deus ele faz inserções na história em que ele tem um plano redentivo. Quando você olha, você vê o relato de Gênesis. Aí você vê o homem caindo, você vê Deus sendo inserido na história para poder tentar redimir aquele homem. Você vê então Noé, você vê Deus com um ato redentivo de matar todo mundo para tentar ficar com uma família para ver se dava certo. Você vê então a Torre de Babel, você vê Abraão, você vê Moisés, você vai vendo que Deus está fazendo inserções na história. E essas inserções, o que a gente chama de quando Deus ele entra no plano da história para poder se relacionar com ela, isso dá origem à história de Deus. E a história de Deus dá origem à Bíblia. O que dá origem à nossa história. Essa história, ela vai se desenvolvendo. E nós precisamos entender que não é desnecessário nós estudarmos a história da igreja. Nós temos 2000 anos de história. Isso significa que tem muito erro para ser evitado. Existem uma quantidade absurda de erros que podem ser evitados e que nós somos maus o suficiente para conseguirmos errar em novas coisas. O que a gente não pode é errar nas mesmas. O que a gente não pode é repetir os mesmos erros do passado. Quem foi que falou isso, gente? Eu esqueci o nome do cara. É um francês. Ele falou que o ser humano, nós somos seres narrativos. Olha que interessante. Quando eu vi isso, minha cabeça explodiu. Se eu perguntar quem você é, você não vai me dar uma descrição, você vai me contar uma história. Já parou para pensar nisso? Se eu perguntar para você assim, quem você é? Você vai me contar uma história do seu contexto de vida, do porquê você está como você está, de como você chegou aqui. Você vai tentar me dar um pano de fundo da sua infância, da sua adolescência, até chegar agora. Por quê? Porque nós somos seres narrativos. Nós contamos histórias para viver. Isso acompanha a humanidade desde que o mundo é mundo.
Quando nós tínhamos os grandes reis, eles pediam contadores de histórias para contar as histórias deles, para que eles não ficassem esquecidos. Quando nós conversamos, nós estamos contando histórias. E é da mesma forma que Deus se comunica conosco, porque é parte de quem Ele é. Deus está contando a sua história para nós. E nós precisamos aprender a como nós vamos absorver essa história e transmitir ela. Porque grande parte da Bíblia que está nas nossas mãos hoje foi fruto de histórias contadas de pai para os seus filhos. Nosso primeiro registro de redação, de escrita do cânon, foi em Moisés, que tinha passado muito tempo desde Abraão. E nós só podemos ter acesso a essas histórias porque histórias foram contadas. De forma prática, aplicando mesmo na vida, às vezes, a história que você vai contar tem mais poder do que o que você vai mandar a pessoa ler. Às vezes, você chamar o seu filho e contar a história para ele tem mais poder do que sentar com ele e falar para ele ler somente. Ler a Bíblia é importante, vai chegar uma hora que você vai ter que fazer isso com ele. Só que o poder da contação da história, o poder do desenvolvimento da narrativa, é o que gruda, é o que prende. E a história da igreja, ela vai encontrar isso na gente. Vocês estão comigo? E aí eu quero falar sobre os 7 períodos da história da igreja. Alguém chuta qual é o primeiro período? Eu vou dar uma dica. Todos começam com igreja. Igreja Tanarã. Pronto. Quase acertou. Mas por que você já estudou isso? Vamos lá. A gente inventou uma música para poder lembrar. Nós temos então a igreja apostólica. Você que está anotando, esse é o primeiro período da igreja. Primeiro período. Poxa, eu ia trazer os livros hoje. Eu tenho os livros de história da igreja, físico, eu ia trazer para mostrar para vocês. Depois eu boto no grupo os links para quem quiser comprar. O primeiro período da igreja, a igreja apostólica, contempla da ascensão de Cristo, provavelmente em 30 depois de Cristo, a morte de João, em provavelmente 100 depois de Cristo. Vamos começar fazendo uma reparação rapidinho aqui. Se você teve um raciocínio um pouco rápido, você falou a ascensão de Cristo 30 depois de Cristo, mas Cristo não morreu com 33, ele tinha que ter ascendido pelo menos com 33,5, 34. Então, quando Constantino, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas quando Constantino mandou fazerem a busca histórica para poder encontrar a datação do nascimento de Jesus, eles fizeram um trabalho muito bom, porque com a tecnologia, com o recurso que eles tinham na época, eles chegaram muito próximo do que é o que nós encontramos hoje, com nossa tecnologia que é mais avançada. Só que eles erraram mais ou menos uns 5 anos aí. Então, entre 5 a 10 anos. Então, Jesus nasceu em 5 depois de Cristo. Provavelmente, entre 3 e 5 depois de Cristo ali. Então, é engraçado falar que Jesus nasceu depois de Cristo, né? Mas nós ficamos com o calendário que Constantino colocou simplesmente por uma questão organizacional, né? Ele já tinha feito isso, estava todo mundo seguindo isso há mó tempão, e aí para a gente chegar e mudar por causa de 5 anos é bobeira. Mas Jesus nasceu um pouquinho depois do ano 0 que os pesquisadores de Constantino encontraram. Por isso que aproximadamente a ascensão de Cristo é no ano 30. Tá? Vamos lá. Então, a gente tem o início da história do cristianismo relatada em Atos. Jesus ele é assunto aos céus, poder é liberado no Pentecostes, e aí nós temos um avivamento acontecendo naquela igreja, a igreja em expansão. Isso é muito importante. Quando Jesus sobe, a igreja fica toda contida em Jerusalém, pela ordem do próprio Jesus. Só que, se aqueles irmãos ficassem ali, o cristianismo
não tinha se difundido por toda a Europa, consequentemente por todo o mundo. Então, o que acontece? Duas coisas acontecem muito importantes. Primeiro, poder. Nós temos, então, a descida do Espírito Santo e os irmãos testemunhando das maravilhas de Deus. A segunda coisa que acontece em Atos que é muito importante, alguém pode me dizer? Perseguição, perfeito. Perseguição é o melhor material que nós temos na história da igreja para que o poder do Espírito Santo venha e a igreja seja empoderada. Então, perseguição veio, poder veio, os irmãos começaram a testemunhar, começaram a ir para outros lugares. Então, em Atos você tem esse movimento centralizado em Jerusalém, depois esse movimento que vai se dispersando por outras regiões. Ponto muito importante que a gente nota na história da igreja, a soberania de Deus. O Império Romano não era um império bom, só que muitas das coisas que o Império Romano fez foram cruciais para o avanço do cristianismo. Por exemplo, alguém pode me dizer alguma coisa que o Império Romano fez que foi muito bom para o cristianismo? Quê? Construção de estrada. Gente, se não tivesse a estrada pavimentada pelo Império Romano, Paulo não teria conseguido enviar suas cartas da maneira que enviou, porque o próprio sistema de correios foi criado pelos romanos. A própria igreja não conseguiria se locomover com tanta facilidade. Então, nós temos navegação. Perfeito. Isso cooperou muito para o evangelho. Então a gente nota que no agir soberano de Deus, mesmo em meio a tempos ruins e a coisas ruins, no caso desse momento, um império inteiro ruim, nós temos Deus agindo para poder chegar e concluir o plano que Ele quer. Isso nos faz aplicar para os nossos dias hoje que, de repente, o que nós estamos vivendo hoje como nação, como povo, como sociedade, Deus pode estar construindo algo que Ele vai usar no futuro para que o seu plano seja cumprido. E aí, nós temos então essa dispersão. O cristianismo começa a avançar para a Europa, que é o que Paulo fala dos confins. Então, gente, Paulo era um homem do seu tempo. Então, para ele, o confim do mundo não era a Antártida. Não, para ele, o confim do mundo era a Espanha. O fim do mundo para ele estava na Espanha. Porque a América estava longe, faltava muito para descobrir as Américas, gente. Faltava muito para descobrir a Oceania. A gente tinha aqui a Ásia, a Europa e a África. Pronto. Então, para ele, o que era o último, o fim do mundo era onde? Era a Espanha. É onde acabava o mundo, que só tinha água para lá, e aí, pronto. Então, as viagens de Paulo são muito cruciais para isso, para essa expansão. Paulo foi um evangelista nato. Ele plantou muita igreja, ele fortaleceu muitas comunidades. E aí aqui eu também quero deixar uma pessoa que é muito esquecida, mas é muito importante. Sabe quem é muito importante para o evangelho na Ásia? Alguém pode me dizer? Dica, é um dos discípulos. Tomé. Tomé foi responsável pela pregação do evangelho na Ásia. Nós temos registros de Tomé na Ásia. Foi morto, escalpelado pelos pagãos, mas conseguiu fundar comunidades. E até hoje nós temos cristãos, que a gente chama cristãos tomezinos, porque são cristãos de uma tradição bastante diferente da nossa, inclusive. São muito diferentes em muitos sentidos, mas são cristãos e são fruto da pregação de Tomé. Aquele cara que a gente só lembra como o cara que quis ver para crer. Foram frutos dele. Legal, né? Justo. Então, nós temos então já dentro da igreja apostólica, e isso vai ser uma coisa que vai ter em todas as igrejas, praticamente, que é o desafio de preservar o evangelho diante das heresias. Isso vai ser uma constante na história da igreja. Constante.
E olha de novo o agir soberano de Deus. As heresias favorecem um ponto muito bom para o evangelho, que é, primeiro, os aprovados se levantam. Segundo, a teologia se desenvolve. Não haveria necessidade de ter um credo se não houvessem heresias ameaçando a igreja. Então, a igreja estava num lugar confortável no início, gostoso. Jesus subiu, poder, sombra curando, loucura. Tava todo mundo dando tudo que tinha, todo mundo tinha tudo em comum. E aí, começou a acontecer algumas coisas que deixaram a igreja desconfortável. E esse desconforto levou a igreja para o lugar onde Deus queria que ela estivesse. A gente vai olhando para a história da igreja, a gente vai encontrando isso. E aí nós fechamos o período da igreja apostólica com um acontecimento muito importante para todos nós. Alguém pode me dizer qual é o acontecimento importante que fecha o período da igreja apostólica? Não, mas muito bom. Bora, gente. Não, é mais para frente. Sabe, Bruno? Lembra? Gente, é importante. Vou dar uma dica. Tem tragédia no meio. Não. Vamos lá, vai. Alguém? Muita gente morre. Fala mais alto. Aí, a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Então nós temos esse levantamento, nós temos coisas importantes, como alguns disseram aqui, a morte de Estevão, é crucial a morte de Estevão para o início da perseguição. A perseguição começa, os apóstolos começam a morrer, e aí 70 Cristo levanta um cara chamado Bar Kokhba. E ele se diz o enviado, o Messias, né? O Machia, que iria libertar Israel. Ele incita os romanos até o último ponto. E aí vem o general Tito, chama os romanos e simplesmente mata todo mundo. E destrói o templo em Jerusalém. Por que o templo em Jerusalém, essa destruição é importante para a gente? Quando a gente estudar a escatologia, vocês vão entender. Permaneçam. É muito importante. Então, a gente fecha o primeiro período da história da igreja. E a gente abre o segundo. O segundo período da história da igreja vai chamar a igreja perseguida. Mateus, mas já não havia perseguição na igreja apostólica? Já. Só que o período da igreja perseguida é quando isso se torna massivamente impetrado pelo Estado. Então, o período da igreja apostólica havia perseguição? Sim, mas era pontual de algumas pessoas, principalmente judeus. Pode falar. Exatamente. Então, a igreja perseguida é quando ser cristão é um crime. Ok? Então, não é apenas um grupo religioso, dentre vários grupos que era Roma, tentando te atacar. Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro. Paulo não conseguiria fazer o que ele fez se ele tivesse na era da igreja perseguida. O que Paulo fez de apelar para o governador, ele não conseguiria fazer. Não havia julgamento. Você é cristão? Você morre. Pronto, não tem conversa. Então, a gente tem esse período que vai da morte de João, em 100 depois de Cristo, até o Edito de Milão, em 313 depois de Cristo. São 3 séculos sangrentos. Nós temos, então, de frente a isso, os cristãos crescendo absurdamente. Esse livro eu tenho em casa, tá? Esse livro, se você espreme assim, sai sangue. Ih, tá repreendido, Siri. Siri falando aqui, Nós temos
nesse momento, uma perseguição estatal. Nós temos então Nero, nós temos Diocleciano, imperadores focados. Por exemplo, o que aconteceu com Nero? Nero, nunca se sabe o que ele fez, mas ele era muito maluco, ele era muito doido. Roma queimou. Roma tinha, gente, salvo engano, tá? Depois você bota na edição se eu estiver errado. Roma tinha 14 distritos. Queimaram 11. Os 3 distritos que não queimaram eram majoritariamente populados por cristãos. Então, Nero pegou e falou: a culpa é deles, porque eles fizeram Roma queimar. E aí, toda a população, todo mundo começou a pegar um ódio pelos cristãos, e os cristãos começaram a ser perseguidos. Nós temos histórias, se você for em Roma, eu tenho esse desejo de ir em Roma um dia. Se você for em Roma, tem uma praça, que é uma praça onde do palácio, e as histórias contam que eles pegavam os cristãos, eles botavam estacas assim e prendiam como um tronco, né? Eles botavam piche e eles queimavam para poder iluminar as ruas de Roma. Era isso que eram feito com o nosso povo. Nosso povo, nossa gente. Esse é o sentimento que a gente tem que ter. É nosso povo. Foi isso que aconteceu. E mesmo assim o cristianismo continuou crescendo e se desenvolvendo. Mesmo assim continuaram pessoas, mesmo em face ao perigo, continuaram professando a fé. Quando a gente olha para a história da igreja e vê isso, a única coisa que vem na minha cabeça é: essas pessoas encontraram algo pelo qual vale a pena morrer. Para mim não tem outra explicação. E eu fico arrepiado, eu fico emocionado pensando que essas pessoas abdicaram da própria vida porque elas encontraram algo eterno. E não foram super-homens, são pessoas que a gente nem sabe o nome. Eu não sei quem é. Na eternidade, não sei se vai ter plaqueta do que aconteceu com a pessoa, como é que ela morreu. Né? Você toca assim e fala: morreu, Marte. Não. Mas se de repente você vai encontrar essa pessoa na Nova Jerusalém e você não vai ter ideia se você não parar para conversar com ela. Porque é uma pessoa completamente comum. Mas ela encontrou Cristo, que é simplesmente o sentido da vida. E isso tem que tocar o meu coração e o seu. Isso é a história do nosso povo. A gente está aprendendo a história do nosso povo aqui. E aí, nós temos então novas heresias acontecendo. Muitas novas heresias. Nós temos o gnosticismo nascendo. Isso já vem um pouco da era apostólica, mas fica muito forte agora. Diziam que Jesus não tinha vida em corpo, que Jesus era um espírito projetado. Diziam que Jesus não tinha ressuscitado em corpo, diziam que era a alma de Jesus. Diziam que Jesus era um homem comum que ascendeu à divindade. Diziam muitas coisas. E aí surgem períodos e homens que nós vamos chamar de pais apostólicos. A gente vai ter Policarpo, Clemente, Inácio de Antioquia. Nós vamos ter o pastor de Hermas. São cartas que nós temos dos pais da igreja. Cartas de Clemente, cartas de Policarpo, cartas de Inácio de Antioquia, a Didaquê, epístolas de Barnabé, pastor de Hermas. Nós temos homens que começaram a escrever. Homens que começaram a desenvolver teologia para poder proteger. Você sabe o que fala na Didaquê? Cara, assim, é interessante. A Didaquê é um documento muito pequeno, né, pastor? Mas é um documento maravilhoso, fantástico. A gente deveria depois... Vamos conversar. Olha que interessante, Geraldo, que a Didaquê fala. A Didaquê tem um trecho de Didaquê, porque nessa época você começou a ter muitas pessoas querendo ensinar. E aí eles instituíram qual era o padrão.
de pessoa que poderia ensinar. E uma das coisas que eles falaram é: se chegar uma pessoa dizendo ser um mestre na sua casa, permanecer 1 ou 2 dias e não trabalhar para comer, expulse, porque é um falso mestre. Você quer ser um verdadeiro mestre? Então você tem que trabalhar como todo mundo trabalha. E daqui ensinava isso, cara. Porque começou a ter muita gente querendo ensinar e na verdade só queria viver à custa dos outros. Acontece hoje isso também, não acontece, gente? É o que eu falo, quando a gente estuda história, a gente não comete o mesmo erro. Pode falar. É isso aí, viver como homem comum. Então, quando a gente estuda a história da igreja, a gente previne os erros do passado. Tem gente querendo ficar na custa dos outros já tem muito tempo, né? De agora não, rapaz. Não é? Então, nós temos uma fase muito pesada. Nós temos cristãos nessa época fazendo culto em catacumba. Porque o cemitério era algo mal visto, o romano por si era alguém supersticioso, então eles não iam no cemitério, a não ser que fossem velar alguém. Então, como era um lugar muito isolado, muito que as pessoas não queriam estar, os cristãos começaram a fazer culto em catacumba. É o lugar que tinha lá, é o lugar que tem. Eles tinham medo. E a gente, e o nosso povo indo. Então, você vê como que a nossa história já passou por maus bocados. E aí nós temos, então, mais um período. E o final da igreja perseguida acontece com uma coisa muito importante, que é a suposta conversão de Constantino. Deixo como suposta porque é uma polêmica se ele se converteu de verdade ou não. Uns dizem, pô, ele se converteu, outros dizem, não se converteu. Então fica aí a cargo. Lembra da aula anterior, questão de opinião? Você opina aí, você embasa a sua opinião. E é isso. Eu acho que... eu acho que não muito não, mas sei lá. Não sei. Complicado. Quando eu chego na questão, vou te ensinar uma coisa. Quando eu chego na questão assim, eu falo assim, me falta leitura. Eu tenho que ler mais para poder opinar, entendeu? Aí quando eu tiver mais leitura, eu te falo. E aí a gente vem para um próximo período que é, quem sabe o próximo período? Igreja, qual é o nome do primeiro período? Vamos lá, primeiro período. Segundo. Terceiro, imperial. Igreja imperial. Esse período vai do Edito de Milão à queda de Roma. Quem falou queda de Roma aí no outro momento? Foi você, Gustavo? Não, você falou cânon, foi Esther. Queda de Roma é agora. O Edito de Milão, o que é o Edito de Milão? É um documento que Constantino faz que ser cristão não é mais crime. Então agora é assim... Você não vai morrer por ser cristão, mas a sociedade ainda não vai muito com a sua cara, porque são séculos difamando cristãos. Nessa época, as pessoas achavam que os cristãos eram canibais, sabiam disso? Por quê? Porque quando teve o Edito de Milão e os cristãos puderam cultuar, os cristãos faziam a ceia de portas fechadas por causa do paganismo. As pessoas estranhavam aquilo. E o que eles comentavam da ceia? Que eles comiam o corpo e bebiam sangue de Cristo. Então, as pessoas de Roma achavam que os cristãos eram canibais. É aceitável. Achavam que nós éramos canibais, porque não conheciam. Então, o Edito de Milão, cristão não é mais um crime. E aí começam a ter muitas mudanças. Mudanças essas que começou a haver gradativamente uma aproximação entre a igreja e o Estado. E aí, isso é algo muito interessante. Nesse momento,
nós temos o surgimento do movimento monástico. Alguém sabe o que é o movimento monástico? Movimento de monges. Muitas pessoas associam os monges a religiões da Ásia, né? Buda, oriental, meditação. Porém, o cristianismo ele tem uma herança muito grande com o movimento monástico. Porque qual era a ideia daquelas pessoas? Olha só, a ideia era o seguinte: ser cristão era muito difícil. Você morria. Você tinha que viver de uma forma completamente escassa. Escassa. Você não tinha recurso, você não tinha alimento, você não conseguia trabalhar direito, você passava fome, você não tinha onde dormir. Era isso. Do nada, não do nada, né? Mas gradativamente, ser cristão se torna algo muito bom. Porque o imperador começou a ter uma aproximação muito grande com os cristãos. Se tornou aceitável. Então, para um pessoal daquela época, falou assim: cara, eu acho que Constantino não é do bem. Alguns até podem dizer: eu acho que ele é o anticristo. Está muito fácil ser cristão. Se está muito fácil ser cristão, está errado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou viver de um jeito que me lembre a igreja perseguida, porque aquilo é ser cristão de verdade. Então, o que eles vão fazer? Eles vão para o deserto, vão para a caverna, para poder passar fome, passar frio, passar privação, para poder ter uma vida de abnegação. É assim que começa o movimento de monges. Isso é uma herança cristã. Até hoje você tem alguns monastérios que são cristãos. Não são muito conhecidos porque eles não querem ser conhecidos, sabe? Eles querem ficar escondidos. Bem mais extremos. Em alguns sentidos, sim. Porque os caras iam para o deserto. Os caras ficavam sem comer por dias. Eram jejuns absurdos. Você já viu a porta de um monastério? Mais para frente? A porta de um monastério era isso aqui, ó. Se você, pro refeitório. Se você não conseguisse passar da porta, significava que você estava gordo e que você tinha que fazer jejum para emagrecer. Você tinha que passar fome. Eu demoraria uns 30 anos para passar naquela porta. Seria uns 30 anos para eu conseguir passar naquela porta, né, meu PR? Rapaz. Era essa a ideia. Não pode. Não. O Marcos passava tranquilo, pô. Era só raspar a cabeça. Monge 2.0. Então, você tem isso acontecendo. Você tem, então, Constantino com essa aproximação. Constantino, ele se aproxima, mas ele não torna o cristianismo religião oficial do Estado. Ele só traz uma grande aproximação, uma grande amizade. E aí, nós temos, então, a era dos concílios. O primeiro concílio acontece, que eu deixei de falar, mas eu vou falar agora. O primeiro concílio acontece em Atos 15. É o primeiro concílio da igreja. O que é um concílio? Um concílio é quando toda a liderança da igreja se reúne para deliberar sobre determinada questão. Por que nós não temos concílios hoje mais? Porque é basicamente impossível reunir toda a liderança da igreja hoje de uma forma unânime no mesmo local. É muito difícil fazer isso. A igreja católica ainda faz concílio, porque para ela eles são a única igreja, eles conseguem fazer. A igreja evangélica não consegue fazer. Não dá. Então nós temos a era dos grandes concílios. Atos 15 nós consideramos o primeiro concílio. Depois nós temos o concílio de Niceia. Estava havendo alguns atritos
principalmente, se eu não me engano, se é Liceu ou se é Trento, que Ário está no meio, e Ário estava levantando uma ideia que parecia certa, mas era muito errada sobre a divindade de Cristo. Ário, é Niceia, né? Obrigado, Bruno. Então, Ário estava levantando algumas ideias que eram muito contrárias, que nós notamos assim, mas eles não notavam. E aí, Ário, ele, começar a ter muita influência, ele começa a ganhar muitos adeptos. E aí, Constantino, ele convoca esse concílio para que a igreja, para que os líderes possam decidir. Isso é um ponto muito importante que eu quero deixar claro aqui. Existem muitas mentiras que, quando pessoas falam sobre a história da igreja, principalmente em relação ao Império Romano e a Constantino. Constantino não decidiu nada. Constantino foi um instrumento de Deus para poder mobilizar pessoas. Quem decidiu foram os líderes da igreja. Então, Constantino reúne também um concílio para poder fechar o cânon. Não é Constantino que decide qual é o cânon. O cânon está sendo formado há séculos a fio. Porque o que a igreja vai definir como cânon é o que a própria igreja testificava que estava sendo escrito pelos apóstolos desde a era apostólica. Então, é muito importante vocês saberem disso, porque às vezes vocês têm em vista pseudo-intelectuais que falam sobre a história da igreja e tratam esse assunto como se fosse um ponto confirmado que o nosso cânon foi adulterado por Constantino. Isso é mentira. Isso é mentira, isso não é verdade. Nosso cânon foi oficializado pelo concílio que Constantino convocou, mas ele não deliberou sobre a questão. Foram os líderes da igreja que decidiram. Muito importante isso. 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 Então nós... Isso. Nós temos então, por exemplo, um homem a quem nós devemos muito, que eu gostaria de lembrar a memória dele aqui, que é Atanásio. Atanásio foi um grande defensor da divindade de Cristo. Brigou até o último dia da sua vida, e hoje nós temos a formulação que nós temos do credo gerado, não criado, Deus de Deus, uma só substância com o Pai, por causa de um homem chamado Atanásio, que sofreu bastante, inclusive, para conseguir lutar por essa verdade. Então, nesse momento nós temos os grandes credos. Esses credos definem muito o que é ser cristão. E um dia a gente ainda vai falar sobre os credos, a história dos credos. Vamos ler os credos, a gente vai chegar nesse lugar. E aí nós temos também o que eu comentei sobre os pais apostólicos. Então nós temos pessoas muito importantes para nós. Agostinho é um homem muito importante, ímpar. Agostinho, ele simplesmente criou um gênero literário, autobiografia. Não existia autobiografia antes de Agostinho, vocês sabiam disso? O livro Confissões de Agostinho é a primeira autobiografia registrada da humanidade. Interessante, né? Agostinho foi um grande filósofo. Um grande filósofo. E aí, nós temos um outro ponto importante. Os insights vão aparecendo, que é, muitas pessoas, principalmente de uma ala um pouco mais progressista, tendem a dizer que o cristianismo é uma religião europeia, que é uma religião, dentro das palavras deles, colonizadora. Porém, as raízes do cristianismo estão na África. Agostinho era africano. Os grandes pais da igreja são africanos. A África é de um acervo teológico absurdo.
Nós devemos muito à África. A África hoje é conhecida como um continente de feitiçaria e magia negra, e realmente tem muito disso por lá. Só que nós precisamos nos lembrar que na África tem uma herança absurda cristã. E isso é herança nossa. O cristianismo estava na África antes de estar na Europa. E isso nós precisamos nos lembrar. Quando nós ouvimos essas mentiras, nós precisamos nos lembrar disso. Que o cristianismo nasceu muito antes da Europa ser o que ela é. Pode falar? É meu. Exatamente. Exatamente. Então, a gente precisa ter esse resgate da nossa própria história. Tem muita coisa. A gente está fazendo aqui um panorama. A gente consegue fazer cursos inteiros só sobre cada era, pensando sobre as pessoas, desenvolvendo sobre as pessoas. Existe muito que ser falado. Então, é um resgate da nossa própria herança. E aí, nós temos uma coisa muito importante, que é a formação do credo, que eu já falei. Em 330, Constantino ele funda uma nova Roma, uma capital do Império. E aí ele funda essa capital no Oriente. Isso é muito importante, ele funda Constantinopla. E aí, o Império, depois de Constantino, ele vai ter o seu auge e ele vai ter o apogeu para poder enfraquecer. O que vai acontecer? O cristianismo se torna a religião oficial do Império. E aí nós temos o quê? Uma aproximação muito grande da igreja do Estado. Qual é o resultado da aproximação da igreja com o Estado, galera? Coisa ruim. Pior do que isso, nós temos meios de controles populacionais. Então, o Estado é um meio de controle populacional. Nós podemos querer dizer ou não, mas a religião é um outro meio de controle. A religião pode ser um meio de controle populacional, gente. A gente tem que aceitar isso. E um outro meio de controle populacional, a força, a espada. O cristianismo entrou nessa tríplice aliança junto com o Estado e a espada, e eles formaram a maior coalizão para poder dominar um povo. E aí o que acontece? Primeiro, o que acontece? Os bispos são remunerados pelo Estado. Em primeira mão, isso é ótimo. Porque você tem... Deixa eu só desenvolver, calma aí. Porque você tem pessoas que estão em situação de necessidade. Você tem heresias sendo levantadas. O que você precisa? De homens que se dediquem ao estudo para que possam debater isso, para que possam ir contra isso. Então, o que esses homens precisam? De um mínimo de estabilidade e sanidade mental, ou seja, precisam estar no mínimo hidratados e alimentados para conseguir fazer o seu trabalho. O Estado bancando essas pessoas, de início é muito bom. Oxe, é ótimo. Só que o que acontece? Você começa a ter um ganho de poder dos bispos. Os bispos começam a ganhar poder, começam a ganhar influência. Por quê? Porque a partir do momento que o cristianismo se torna uma religião oficial do império, quem entra para dentro da igreja? Toda a alta sociedade romana. E a alta sociedade romana não se converteu. Ela simplesmente aderiu ao que o imperador disse que deveria ser aderido, mas vivia conforme queria. Só que a alta sociedade romana é influente. E se você tem um pastor, vamos botar um bispo, liderando pessoas influentes, esse bispo começa a ter influência. Então, esses homens começaram a se corromper pelo poder. E aí, o que aconteceu?
sincretismo religioso. Começou a ter a inserção de vela, eu acho que é nesse momento. Nós temos a inserção, é um pouco antes, mas isso com vela com objetivos pagãos. Cristãos já usavam velas antes, os judeus usam velas, mas velas com objetivos pagãos dentro do culto. Flores, outros objetos com objetivos pagãos. Nesse momento você tem a criação de imagens, gesso, estátuas. Por exemplo, você sabe por que Maria ela teve um destaque tão grande nesse período? Porque as mulheres não iam nos cultos por causa do costume da época. Eles colocaram uma mulher para poder atrair o público feminino. Então você tem a inserção de muitos valores de outras culturas, misticismo de outras culturas dentro da igreja. Porque as pessoas que entraram na igreja não estavam convertidas. Então não foi que a igreja pegou essas pessoas, é que essas pessoas pegaram a igreja. E aí começou a dar muito errado. Porque a igreja começou a se corromper. E... Nem um pouco. Nem um pouco. A igreja começou a enriquecer muito. A igreja começou a enriquecer muito. A igreja começou a pegar muita influência. Um bispo num distrito começou a soar quase como uma voz do próprio imperador. Ele só respondia ao imperador e o que ele deveria ser seguido. A escritura começou a ficar abaixo do poder dos homens. E aí nós entramos que o iluminismo chamou de Era das Trevas. Existem muitas discussões sobre esse termo. Foi um período tenebroso. Por quê? Nós temos as cruzadas. E aí eu vou entrar no próximo período, porque a gente já vai ficando muito intricado. Nós temos então o primeiro período que é... Qual é o primeiro período? Segundo. Terceiro. O quarto período, Igreja Medieval. Começam então, o Império Romano, ele ascende, ele cai. E aí, o que acontece com o Império Romano caído? Ele simplesmente para de existir? Não. Começa uma briga por poder, o Império Romano vira o Império Bizantino. E aí, o que o imperador fala? Nós precisamos voltar às nossas origens. Nós precisamos conquistar Israel. E aí, o que eles fazem? Cruzadas. O que são cruzadas, gente? Cruzadas são um grupo de cavalheiros treinados para matar todos aqueles que não são fiéis ao Estado. Eles entravam nas vilas e eles matavam todo mundo, mulher, criança, tudo, chacina. Muitos judeus foram mortos. Por isso que a comunidade judaica demorou muito a ter, até hoje tem um pouco de pé atrás, um envolvimento com os protestantes e com os católicos, porque eles lembram que muitos dos judeus foram mortos pelas cruzadas. Muita gente morreu, porque eles queriam reconquistar Jerusalém. Só que aí nessa época, Maomé já estava vivo, já tinha feito a limpa, e o Oriente Médio já estava começando a ser muçulmano. Então, nós já temos uma ocupação nessa época do Islã nascendo ali. Isso é muito importante. E aí, o que acontece com o Império Romano caído? Como que o Império Romano cai? Fica muito grande, muito grande, muito grande, muito grande. O que acontece quando você fica muito grande? Você não consegue proteger suas fronteiras. Aconteceu isso com todo o Império. Então, o que aconteceu? Os bárbaros vieram. O que eram bárbaros? Bárbaros eram tribos. Os vikings são povos nórdicos, né? Do norte ali da Europa, indo para a Ásia assim. Desceram e começaram a atacar. Então, por exemplo, nós temos os francos. Os francos atacaram e ficaram numa região. Essa região nós chamamos de França. Os germanos, que ficaram numa região que hoje nós chamamos de Alemanha. Então, hoje, toda a Europa que nós conhecemos são os povos bárbaros que atacaram e desmantelaram o Império Romano. E aí, eu vou adiantar muito, porque a hora já está bem avançada e eu não quero ficar me estendendo porque todo mundo tem hora para ir embora. Então, eu vou
Vou passar. Tá? Então a gente tem esse período da Inquisição, e aí a pessoa-chave assim, que marca muito a igreja medieval negativamente, João Tetzel. João Tetzel era um procurador do Império Romano, em que uma das frases dele era: a cada moeda que cai no tesouro, no cofre do Papa, uma alma salta do purgatório e vai para o paraíso. Então, foi nesse momento que a igreja literalmente começou a vender o céu. As indulgências. O céu era comprado, gente, comprado. E quem era pobre tinha que dar a vida para tentar conseguir alguma coisa. Exatamente. E queimando no mármore. Fala, Pé. Pronto. Porque quem perdoa o pecado é o Papa. Isso é um ponto muito importante que eu esqueci de falar. Com a queda do Império Romano, nós temos Leão I em Roma. E como ele fala que ele estava na capital do Império, ele fala: eu sou o primeiro Papa. Os bispos eram chamados de Papa, que quer dizer papai na língua mãe. Então ele fala: eu sou o Papa. Ou seja, como o Império estava sendo desmantelado, Leão I se assume como o primeiro líder da igreja, para que ele possa manter a igreja unida. E aí começa a sucessão papal, que eles argumentam ser uma sucessão direta da apostolicidade de Pedro, que não faz nenhum sentido. Essa parte você corta. Tá? E aí... Mas não faz sentido. Você quer falar? Pode falar. Isso. A Basílica de São Pedro. O Vaticano basicamente foi construído com esse dinheiro. É lindo. Particularmente, não sei se eu vou assustar alguns irmãos, tenho muita vontade de visitar para conhecer a arquitetura, mas foi construído com esse dinheiro, a verdade é essa. Sério, não sabia dessa não. Aham. Aham. E aí, a gente tem a Europa, de forma histórica. A Europa entra num período de profunda pobreza, por causa das guerras, crise, porque você tem você está transicionando, né? Então você tem a época do feudalismo, aí você vai, você está tendo muitas crises acontecendo, então você tem uma época de profunda pobreza, as pessoas eram muito pobres, a comida era muito escassa e a galera estava arrancando tudo que tinha desse povo. Só que isso é um sistema. E aí, dentro desse sistema, por isso que eu falo que o período das trevas, que a gente fala, o iluminismo chama assim, a gente sabe que é tenebroso, mas nem tudo é negativo. Nesse período, nós temos homens muito, muito engajados em fazer o quê? Cara, desenvolvimento de teologia era a ciência. Então, a teologia, não lembro quem falou isso, pastor, ver se você lembra. Teologia é a mãe da ciência. Quem falou isso, você lembra? Algum teólogo falou para mim? Teologia é a mãe de todas as ciências. Então, todo mundo que começava a querer estudar, começava estudando teologia, porque o conhecimento de Deus era o conhecimento para todos os conhecimentos possíveis. As maiores universidades que nós temos no mundo hoje foram fundadas por cristãos. Vocês precisam saber disso. O cristianismo tem uma herança educacional muito forte. Oxford, Harvard, Yale,
Todas, quem? Aí, ó. Todas essas universidades foram fundadas por cristãos, por homens. Deixa eu só seguir, porque eu estou com o meu tempo muito apertado, senão eu vou extrapolar muito meu horário. E eu não posso. Então, todas essas universidades foram fundadas por cristãos, por homens que queriam promover o estudo científico, mas que temiam a Deus. A filosofia começou como um estudo pensado por cristãos. Claro que vem de Aristóteles e Platão, mas também tem um desenvolvimento cristão dessa parte. Você tem matemáticos, você tem físicos, você tem muitas pessoas que são cristãos e estão fazendo ciência. Ciência. Einstein era um judeu. Sabe? Então, assim, sério? Mas não, ser judeu não significa que ele era crente. Entendeu? Significa que ele tem raízes. Exatamente, esse é o ponto. Então, assim, vocês têm que entender que isso é muito importante, porque tentam apagar essa herança cristã. A herança cristã é uma herança educacional, é uma herança universitária. A arte é um desenvolvimento cristão também. Significa que o primeiro cristão a pintar o quadro? Não, significa que cristãos se engajaram a fazer isso para a glória de Deus. Ponto. Newton, tá bom? Isso tem que ficar, ó, a gente tem que começar a pensar nisso, para a gente resgatar isso para a gente. Vamos pular. E aí, isso fecha então com a queda de Constantinopla, e aí você tem então o surgimento de movimentos dissidentes da igreja. Ponto importante para vocês entenderem. Não foi do nada que Lutero chegou e falou: vou reformar. Não. A reforma foi uma coisa que foi sendo desenvolvida no coração dos irmãos, no coração da igreja. 100 anos antes. Perfeito. Então, você tem a reforma que ela começou a acontecer e ela foi sufocada muitas vezes. Quem foi o que profetizou Lutero? Eu esqueci o nome dele. John Hus, né? Muito bom. Ele morreu queimado na fogueira, porque ele foi considerado herege. Savonarole foi considerado herege. Você tem Zwinglio, teve muito herege pela igreja na época, é que você foi contra a doutrina da igreja e você vai morrer por isso. Ponto. Basicamente é isso. Na época era isso. Para nós, herege hoje é aquele que fere uma doutrina fundamental da fé. Então, quando a gente vai estudar doutrinas centrais, você vai entender o que é um herege e por que você tem que ficar longe deles. Dúvida? Muito bom. A Igreja Apostólica, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é uma resposta contra a Reforma, porque na Reforma você tem Lutero levantando, e aí você começa a ter uma briga muito grande dentro da Igreja Católica. Teve uma época que teve 4 papas em vigência, porque cada igreja revogava o seu próprio papa, por causa de poder. Porque, gente, eu quero que fique muito claro uma coisa: o Papa é uma figura política, sempre foi. Mais do que uma figura religiosa, desde a criação do papado, o Papa é uma figura política. Então, a Igreja Católica, quando ela consegue se reorganizar depois da bagunça que Lutero fez dentro daquele momento da história, ela cria então a Igreja Católica Apostólica Romana, porque ela queria reivindicar todos os títulos de veracidade e de autoridade para si. Então ela era igreja católica, que significava que ela era a única igreja, porque católico significa universal. Ela era apostólica, porque ela era descendente dos apóstolos, a única autorizada descendente dos apóstolos, e ela era romana, porque o Império Bizantino estava em vigor, então ela era associada ao Estado. Tá? Então foi uma jogada para eles conseguirem pegar toda a autoridade que eles poderiam ter para si. Tá?
Nós temos então, gente, eu vou fechar em 5 minutos, tá? Me desculpa pelo horário. Nós temos então Igreja Reformada, nós temos então Lutero como a primeira geração da Reforma. Lutero não chegou querendo reformar tudo. Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja, porque aquele local era o local em que os padres promoviam debates. Então Lutero queria chamar a igreja para conversa, não queria romper com a igreja. Na verdade, o cisma, que a gente chama, a divisão, não era algo que Lutero queria, mas era algo que foi inevitável devido a toda a ocorrência de que a igreja se tornou intransigente dentro do seu proceder. Tentaram matar Lutero, Deus levantou um príncipe, protegeu ele no castelo dele. Lutero ficou lá durante 6 meses ou mais, não lembro mais ou menos o tempo. Dentro desse tempo, Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão. E aí, 1 ano? Aham. Sério? Nossa. Caraca. Pergunta para Lutero. Aí, então, nós temos Lutero sendo instrumento de Deus para a tradução da Bíblia para um idioma, porque nessa época a única tradução que tinha era latina, que a gente chama de Vulgata, que foi traduzido por Jerônimo, na época da Igreja Imperial. O latim não era uma língua que o povo tinha acesso, na verdade o povo mal sabia ler, e as missas eram celebradas em latim. Na verdade, se você perguntar até para algumas pessoas mais antigas, a minha mãe, ela pegou essa época aqui no Brasil de que a missa ainda era em latim. Minha mãe lembra quando ela era católica antes de se converter, vocês também? Missas em latim, né? Você entende o quê? Nada. Só o amém, né? Bolhufas que você entende. Então, o povo não entendia. A tradução da Bíblia facilitou a compreensão das Escrituras. Nós temos então, gente, eu vou começar a fazer uns saltos na história, tá? Porque não pode aprofundar. Nós temos então a fundação da imprensa, com a prensa de Gutenberg. Então você tem novamente um salto tecnológico que favorece o cristianismo através da soberania de Deus. Por quê? Porque você começa a conseguir imprimir papel escrito numa velocidade muito grande e consegue enviar. E aí você tem a criação de jornais, você tem a criação de panfletos, você tem a criação de livros impressos de uma forma muito mais rápida. E aí Lutero conseguiu fazer com que as escrituras fossem disseminadas por toda a Europa. Você tem então a segunda geração da Reforma, Calvino. Calvino é muito importante. Eu não sei qual é a sua relação com Calvino, mas você tem que reconhecer a importância dele para a Reforma. Por quê? Porque Lutero foi um corajoso que deu um grito, mas Lutero não tinha capacidade intelectual para conseguir sistematizar o que o Calvino fez. Calvino foi um jovem iluminado por Deus, porque ele fez o que fez aos seus 26 anos. Escreveu as Institutas. E isso não é algo comum. E não é mérito dele. Foi Deus que fez ele fazer o que fez. Calvino foi alguém que estruturou o protestantismo para ele se tornar o que é hoje. Porque Lutero não tinha a estrutura teológica para defender o cristianismo como Calvino fez. Ponto. Isso é muito importante para a gente. Tá? Então Calvino vai, desenvolve e a gente segue porque não dá para a gente continuar, tá? Caraca, eu não sabia disso não. Viu, gente? Profundo. Vou pular, vamos, gente. Próximo, vamos fazer recapitulação. Primeiro movimento, vamos lá. Segundo. Terceiro. Quarto.
Quinto, reformada. Reformada. Sexto, igreja moderna. Então nós temos o período pós-reforma. E aí nós temos então a igreja começando a se desenvolver, você tem então a teologia se desenvolvendo, você tem o desenvolvimento da ciência moderna, e aí eu quero abrir aspas para o movimento racionalista. É muito importante que a gente comece a entender isso. A gente vai falar sobre o iluminismo. Um dia eu ainda vou falar sobre isso aqui de forma profunda. É muito importante que a gente entenda isso. E aí, o iluminismo afeta a igreja e a gente começa a ter teólogos abraçando o racionalismo e voltados para uma opção um pouco mais romântica, um pouco mais abrangente. A gente tem um grande perigo de relativização da Bíblia já nesse período, tá? Não está muito forte, mas a gente já começa a nascer um grande período do que a gente vai chamar de liberalismo teológico. Aqui começa é embrionário, mas está ali. Está ali, tá? E aí nós temos então grandes avivalistas. Quando a gente fala então de John Wesley, George Whitefield, quando a gente fala de Jonathan Edwards, a gente está falando da igreja moderna. Está falando Finley, a gente está falando desse momento. A igreja moderna é formada por vários grupos. Por quê? Porque a reforma surge, você tem então Calvino, só que aí você tem Lutero, aí o Lutero briga com Zwinglio porque eles não concordam sobre a ceia, você tem os luteranos pensando de um modo, você tem Calvino trazendo com os reformados, você tem Luís V, não lembro, Luís, o rei da Inglaterra, rompendo com Roma porque ele queria divorciar da mulher. Ele cria então o que a gente chama da igreja anglicana. A igreja anglicana começa muito mal, só que os puritanos vão lá refugiados e dão uma saúde para aquela teologia. É uma igreja hoje muito, muito boa. Depende também que tá aderindo ao liberalismo, né? Tá forte, né? Vamos falar disso depois. Mas nós temos os anglicanos, e aí você tem depois, nascem os batistas, John Wesley, você tem os metodistas, e aí você começa a ver essa diversidade que o cristianismo vai se tornando. Então isso vai sendo abrangente, tá bom? Isso é muito importante. E aí você tem um movimento muito, muito forte com George Fox, que são os quakers, né? Muito radical. E aí você tem o nascimento de missões modernas. Isso é muito importante, por quê? Porque até então você não tem missões como algo a ser incentivado. Você tem missões como decorrência de outros acontecimentos. Tinha perseguição, você ia para outro lugar e evangelizava. Aconteceu alguma coisa, você tinha que sair fugido, você evangelizava. Não tinha alguém que saía da sua própria terra por livre e espontânea vontade para evangelizar. Não em massa. Em massa isso não existia. Então isso começa a acontecer. Começa a olhar. Por isso que quando a gente fala que nós somos evangélicos, o termo evangélicos significa que nós estamos de acordo de que há missões algo que nós precisamos nos engajar. Então você pode ser um cristão evangélico, um cristão não evangélico. Pode ser. Um cristão protestante evangélico, um cristão protestante não evangélico. Dependendo de como você se comporta diante de missões. Tá? E aí você tem algo que é muito importante. Deixa eu ler se eu não estou me enganando. Você tem algo muito importante que são os morávios. Tá? Morávios, movimento muito importante, fundamento para a sala de oração, casa de oração, missões, tá bom? Impactou muito forte John Wesley. Qual é a história que ele impactou John Wesley? Meu Deus, a hora. Vamos lá. Eu tô falando mais rápido, estão vendo, né? Quê? Exato, é essa história mesmo. Quem conhece a história dessa história, que aí eu posso pular? Então, quem não conhece, pergunta para quem levantou a mão. E aí eles contam para vocês. Levanta a mão de novo mais alto, para eles verem. Levanta, Léo, eu vi você levantar. Isso. Muito bom. Quem não conhece, pergunta aí que eles respondem. E aí você tem os morávios muito importantes, impactando John Wesley se tornando quem é. Por causa desses homens, desse povo, ficaram 100 anos orando, tá? Importante. Quê? 24 séculos, 100 anos, né? Suportaram, tá? E aí, por fim, nós temos então a igreja contemporânea. Nossa igreja. Século 20 aos dias atuais.
Então a gente tem o século XX, é o que a gente chama de século do Espírito Santo. Século XX foi o século em que os teólogos mais falaram do Espírito Santo, gente. Mais falaram. Nós não temos tanta literatura sobre o Espírito Santo antes do século XX, mas no século XX que Deus liberou uma graça para que os teólogos falassem sobre a terceira pessoa da Trindade, e nós temos muito material sobre isso. A gente tem, então, o avivamento de Azusa e o nascimento do movimento pentecostal. Alguns irmãos aqui, eu sei que são pentecostais. Quem é pentecostal que levanta a mão? Tá tudo bem, gente, pode levantar a mão, não é crime não. Perfeito. Então, o pentecostalismo nasce de Azusa. Se você é pentecostal e quer entender sua origem, vai ler sobre Azusa. Vai ler sobre como aconteceu o movimento, sobre quem gerou o movimento, quais foram os pontos fortes, quais foram os pontos negativos. A autocrítica é muito importante. Então vai ler. É muito importante que vocês leiam. E aí nós temos então o surgimento de pregadores itinerantes, o movimento de cura divina, e aí começa a ser muito enfatizada essa questão da cura. Nós temos muitos avivalistas no século XX que se levantam com o dom de curar, muitas pessoas com essa ênfase, tá? Pode falar. Pode falar, Bruno. Aham. Até aquele rapaz lá do Airhop, que profetizou o Airhop, esqueci o nome dele. Ainda bem que não vai ser na gravação, Guilherme. Então, existem vários movimentos acontecendo ao redor do mundo. China, África, Coreia. Você tem um desenvolvimento muito grande disso. Bob Jones, obrigado. Você tem, ao mesmo tempo, um desenvolvimento muito grande liberal teológico. O que acontece? E eu vou finalizar aqui, porque eu já passei muito do meu horário, eu peço desculpa, não vai acontecer de novo. Liberalismo teológico. Simples. É um movimento que gradativamente relativiza o que nós falamos de absolutos. Lembra o absoluto da última aula? É isso que o liberalismo teológico faz. Ele relativiza. Então ele pega e começa a desacreditar da inerrância das Escrituras, começa a desacreditar como Bíblia, como palavra de Deus, começa a desacreditar sobre questões como desenvolvimento, como quê? Divindade de Jesus, homoafetividade e muitas outras coisas, tá bom? E aí nós temos grandes nomes como Dietrich Bonhoeffer, A.W. Tozer, Karl Barth, e aí por aí vai, cara. Tem muita gente, tá? E chegamos em nós, na gente. E aí sobre nossos dias atuais a gente tem mais coisa para falar, mas eu não vou falar hoje não. Basicamente esse é o história. Vai, a gente vai passar um tempo falando sobre isso. Esse é só o panorama. Eu só queria falar antes da gente começar tudo para que vocês entendam que isso é muito importante, gente. E eu falei que isso é muito importante muitas vezes hoje. Nós não chegamos do nada. A gente não veio do nada e a gente não vai acabar depois da gente. É muito importante que a gente entenda o ponto da história que a gente está. E o quanto que outras pessoas vieram para deixar a gente até aqui. Quando eu falo que eu estou lendo Calvino, quando eu falo que eu estou lendo Lutero, quando eu falo que eu estou lendo algum outro, eu simplesmente estou olhando para a história da igreja e falando que teve outro homem que está pensando sobre a mesma coisa que eu estou pensando. E eu preciso ser humilde para consultar quem veio antes de mim. É só isso. É só isso. E é isso que nós precisamos nos desenvolver. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Que bom, porque se tivesse eu não ia responder hoje, porque não tem mais tempo. Semana que vem a gente começa com o Sermão do Monte. Então, Bíblia, caderno, caneta, porque a gente vai começar falando sobre o Sermão do Monte, vai ser muito importante. Tá bom? Vamos orar? Vamos? Gustavo, ora para a gente terminar, por favor.